Obrigado por vocês terem reservado esse tempo. Regis, boa noite, amigo. Como é que vai? Tudo bem? E ó, hoje eu tô percebendo que vocês estão gostando a cada quarta-feira que passa, né? Porque eu resolvi mudar um pouco o estilo. Eu vou estar sempre convidando alguém que esteja presente na sala para a gente bater um papo e conversar, tá bom? Um papo bem descontraído, falando um pouquinho sobre saúde ocular. Invariavelmente alguém sempre tem uma dúvida. Ai, como é que tá meu olho coça, queima, arde, dói, tem dificuldade para enxergar. Doutor, gostaria de saber mais informações sobre cirurgia laser, como é que eu faço para deixar de usar óculos, lente de contato. Tem outras pessoas que dizem, nossa doutor, minha vista já está toda enfumaçada, eu não consigo enxergar corretamente, provavelmente é catarata. E aí a gente vai batendo um papo conversando. Enquanto a turma está chegando, vamos conversar, turma. E aí, como foi 2023 para vocês, hein? Meu Deus do céu, meu Deus. Como o tempo passa rápido, né? Esse é um ano que eu não vou esquecer. Foi um ano que teve experiências profundas, marcantes, com cicatrizes indeléveis na nossa vida. Foi o ano que eu definitivamente resolvi empreender. Ó, cheguei à conclusão que o empreendedorismo é a melhor opção para você dar uma alavancada na sua vida, mas eu acho que é a mais difícil, provavelmente, principalmente no início, tá bom? Porque a gente não conhece como é que as coisas funcionam. Principalmente a gente que é médico, né, que vem de uma formação tradicional, que não nos capacita a desenvolver algumas habilidades que são fundamentais para você sobreviver como um empreendedor de sucesso. Marketing, gestão, vendas, finanças, liderança, governança, cultura. Essas coisas a gente não aprende. Então nós temos a formação tradicional nossa, são 6 anos de graduação, 3 anos de residência, para depois você começar a atuar como médico especialista em alguma área dentro do conhecimento da medicina. E eu resolvi investir um pouquinho mais, né, na minha formação tradicional. Aí eu comecei, fiz várias especializações. Ei, Anne, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, tá bom? Gustavo, boa noite, amigo. Como é que vai? Tudo bem? Aí depois de especialização, eu comecei um mestrado, transformei isso no doutorado na Universidade Federal de São Paulo, a 8ª melhor faculdade de oftalmologia do mundo. Vocês acreditam? Muito boa a Universidade Federal de São Paulo. Em seguida eu fui para os Estados Unidos, ficar um pouquinho lá de tempo, fazendo meu primeiro pós-doc. Fiquei quase 2 anos lá estudando córnea artificial. Em seguida nós voltamos, meu Deus do céu, gente, já fazem 10 anos que eu voltei, vocês acreditam? Meu Jesus. Aí inventei de fazer o segundo pós-doutorado, aí até que de repente, nossa, eu já fiz investimento grande em carreira acadêmica, sabe uma coisa? Preciso de novas experiências, interessante, porque a gente precisa frequentar novos ambientes, ter contato com novas pessoas, atingir novas frequências e com isso a gente vai ter novas interações e resultados. Você, o doutor faz mata. Oi, Ana, como é que você vai? Tudo bem? Olha só, Ana, obrigado pelo carinho, tá? Tem um capítulo na Bíblia que é muito legal. Quer dizer, a Bíblia como um todo, do início ao fim, na minha opinião, é fenomenal. Mas o capítulo 3 de Eclesiastes diz que há tempo para tudo na vida. Então, assim, trabalhei durante 22 anos, um dos maiores hospitais de oftalmologia do Brasil. Realmente foi um tempo rico, nós aprendemos muito. Fizemos muitos amigos também. Ei, Kellen, é isso? Kellen Freitas, boa noite, bem-vinda, tá bom? Até que completou o nosso ciclo, né? Vaniusa, boa noite, Vaniusa, como é que vai? Tudo bem? Obrigado, viu? Obrigado por você ter reservado esse tempo para estar conosco na última live do ano, não menos importante, tá? Mas encerrou-se o ciclo, é exatamente isso que eu estava falando, viu, Ana, para a turma. Resolvemos empreender assim, fortemente nos últimos 6 meses e a gente está aprendendo tanto. E sabe uma coisa legal, pessoal? Fundamental você trabalhar muito seu mindset, né? Se a gente não tiver com a nossa mentalidade preparada para lidar com os desafios do dia a dia da vida, por falar em desafios, você já parou para pensar quantos desafios estão te esperando em 2024? Como é que a gente vai viver novas experiências, adquirir novas habilidades se a gente não enfrenta novos desafios? Pessoal, fundamental. E mesmo que não tenha, você sabia que você deveria dizer o seguinte, sabe uma coisa, eu preciso pensar em algo diferente. Quando a gente estuda a biografia dos grandes homens da história da humanidade, né, que marcaram a história do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de trabalho social, do ponto de vista financeiro, e invariavelmente eles têm uma característica em comum. Estavam sempre, entre aspas, insatisfeitos, porque eles queriam sempre mais para ser melhor. E aí, Cris, boa noite, tudo bem com você? Obrigado.
E uma característica bem importante dessas muitas pessoas que marcaram a história da humanidade é: eu preciso me desafiar constantemente. E sabe que engraçado, porque esse finalzinho de semana de Natal, né, no ambiente assim mais familiar, estava eu lá conversando com meu filho do meio, o número 2, o Pedro. Papai, vamos bater um papo, conversar, vamos jogar xadrez. Eu digo: Jesus Cristo, jogar xadrez. Gente, a última vez que eu tive um contato com xadrez já faz tanto tempo. Eu digo: sabe de uma coisa, eu preciso me desafiar. E aí surgiu a ideia de estudar xadrez, né? E xadrez é uma coisa interessante, viu? Você tem que ser bastante estratégico, assim como na vida nós precisamos ser bastante estratégicos. Fazer as coisas simplesmente por fazer, sem parar para pensar por que a gente está fazendo, quais são as razões que estão por trás, como é que a gente vai glorificar a Deus em todas as coisas que a gente faz e gerar valor na vida das pessoas. Isso é fundamental. E aí você precisa ser estratégico. Não basta somente ter boa intenção, você precisa ser estratégico. Porque às vezes o que acontece ao longo da jornada? Ai, por que eu fui fazer isso, aquilo outro, não deu certo. A gente não parou para pensar um pouquinho antes para implementar uma estratégia. Com relação a 2024, vocês já fizeram o planejamento estratégico, gente? Sim, planejamento estratégico. Engraçado, né? A gente vai conversando, aí vinha à tona uma série de ideias e algumas referências bíblicas que são bem interessantes. Capítulo 14 de Lucas fala a respeito de qual rei que decide se levantar em guerra contra o seu inimigo, o seu opositor, e que antes ele não para pensar, para analisar, para ponderar, para fazer contas. Planejamento estratégico. E aí, qual planejamento que vocês estão fazendo para 2024? Ainda dá tempo. Hoje é dia 27, faltam 4 dias. A gente tem sexta, sábado, domingo, né? Para encerrar esse ano e começar um novo ano. E sabe qual é o desafio também grande? Não é você só parar para pensar, tomar nota, que é fundamental, e se programar para fazer as coisas. Não é somente você dizer, vou fazer tal coisa, você resolver firmemente no seu coração e de fato levar avante. Ei, Peixoto, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, tá bom? Lembra que essa época do ano, naquela época a gente faz um monte de promessa para nós mesmos, para um monte de outras pessoas. Eu vou fazer isso, aquilo, outro, mas só que ao longo do caminho acontecem alguns percalços e a gente desiste. É ou não é? Esse ano eu vou praticar esportes, importantíssimo. Esse ano eu vou me alimentar bem, fundamental. Esse ano eu vou dormir bem, isso. Esse ano eu vou fazer novas viagens, quem sabe eu vou aprender uma língua, eu vou praticar o esporte, eu vou aprender a tocar um novo instrumento, eu vou desenvolver uma nova habilidade na minha atividade profissional, ou quem sabe eu vou mudar de emprego, por que não? Só que a gente, às vezes, no ímpeto, né, do momento, marcado por muita emoção, nem sempre aquela decisão ela se enraiza dentro do nosso coração a ponto da gente levar avante. E diante de um ou outro desafio, a gente acaba retrocedendo. Não é a melhor opção. Maiara, como é que vai? Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, quem que vai conversar comigo hoje à noite? Ó, não precisa ficar nervoso, não precisa ficar com medo e tal. É um bate-papo informal, eu pergunto seu nome, de onde você está falando, se você tem alguma dúvida ocular, porque eu estou percebendo que esse tipo de interação é muito interessante. Edson, como é que vai, amigo? Boa noite, tudo bem? Obrigado pela sua presença, tá bom? Ei, o pessoal tá chegando, vamos lá, chegando. Mendonça, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Hoje vai ser uma live livre, tá bom? Você é meu convidado especial e a gente vai batendo papo, conversando, tirando dúvida e vamos interagindo. O importante é que a gente vai interagindo um com o outro. Deixa eu ver quem que vai... Deixa eu chamar a Kelly Freitas. Kelly, olha só, o papo, conversar é muito tranquilo, não precisa ficar preocupada, ansiosa, não precisa ficar com medo, nervosa. Ai, será se eu vou conseguir me comportar de maneira correta? Será que vai dar tudo certo? Só aceita o convite para a gente bater um papo, conversar tranquilo, na boa. Ana Lúcia Furiati, tudo bom, Ana? Como é que você vai? Tudo bem? Deixa eu ver. Kelly, é você. Kelly Freitas. E aí, Kelly? Aceita o convite. Carol, como é que vai, Carolina? Boa noite. Você está bem, jovem? Como é que você tem passado? E aí, como foi o Natal? Como é que estão as expectativas para o novo ano? Faltam apenas 4 dias, né, para esse ano se encerrar. E os sonhos, os projetos, o que a gente espera para o próximo ano? Muitas coisas, né? Mas vai depender realmente do quanto a gente vai decidir no nosso coração. Aleph, boa noite, amigo. Como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, viu? Olha só, deixa eu ver. Todo mundo já... Aleph, vamos bater um papo, conversar ao vivo, amigo? Vamos lá, nós dois? Ó, te convidei. É para a gente bater um papo
sobre saúde ocular. Se você tiver alguma dúvida que envolva a condição ocular, é um bate-papo informal, é bem tranquilo, na boa. Aproveita que você está ao vivo. E o que acontece? De repente a sua dúvida pode ser uma dúvida de alguma outra pessoa, e a gente então pode ajudar outras pessoas a tirarem suas dúvidas. Silviana, é isso, né? Oi, Silviana, como é que vai? Tudo bem com você? Obrigado pela sua presença, tá bom? Obrigado por ter reservado esse tempo para estar comigo, com o restante da nossa audiência, para a gente conversar um pouquinho hoje sobre saúde ocular ou sobre qualquer outro tema que a gente considere importante, que vai gerar valor na vida das pessoas, né? Isso é fundamental. Aleph, eu convidei você, jovem. E aí, vamos bater um papo e conversar? Aleph Gabriel da Silva Godoy. Eu já te chamei, Aleph. É só aceitar o convite para a gente bater um papo, conversar, tirar algumas dúvidas. E aí, vamos lá. Vamos ver quem que consegue mais. Sugestões, tal, na boa. Joia, perfeito. Eu sempre tenho falado para vocês aqui nos últimos 2 anos, aproximadamente, né? Como foi que tudo começou? É interessante, né? Depois, acho que os últimos anos de história do mundo em geral foi marcado pela pandemia, que na verdade é um divisor de águas, antes da pandemia, depois da pandemia, e como o digital tem feito parte da nossa vida, e como as distâncias que eram tão grandes no passado, agora elas se encurtaram a ponto da gente conseguir manter um contato, mesmo que não seja físico direto, mas a gente tem um contato digital, um contato virtual. E com isso é que a gente consegue se conectar e levar muita informação importante e gerar valor na vida das pessoas, que é isso que a gente mais quer, né? Então, 2 anos atrás, mais ou menos, eu disse, sabe uma coisa? Eu já investi tanto tempo em vida acadêmica, já estudei tanto oftalmologia e tal. E aí, Ademir, boa noite, como é que vai? Tudo bem? E eu acho que agora é o momento da gente compartilhar um pouquinho nosso conhecimento e experiência. Foi assim que começou. Então, a ideia inicialmente sempre foi trazer um pouquinho de informação, conhecimento e experiência para as pessoas. Maria Verônica, boa noite, Maria. Como é que você vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença conosco, tá bom? Nessa véspera de término de ano, né? Início do novo ciclo. O tempo passa muito rápido. E eu me lembro a primeira live, gente, há quase um pouquinho mais do que 2 anos atrás, coloquei um fone de ouvido vermelhão assim. E a Érica, minha esposa, estava do lado, eu perguntando para a Érica, e aí, nós estamos ao vivo ou não estamos? Claro, né? A gente estava começando, tudo muito no início para mim, e é normal também um pouquinho de ansiedade, muita adrenalina na corrente sanguínea, né? A gente tem a supraadrenal, que é a glândula que fica localizada em cima do rim, e a adrenalina é descarregada na corrente sanguínea quando a gente está em momentos de tensão. E ficava nervoso e falava muito rápido, e respirava muito rápido, foi muito engraçado. Diego, boa noite, como é que vai, amigo? Tudo bem? Obrigado por sua presença, tá bom? Obrigado por estar conosco. E começamos, né? O importante, então, é assim, aquilo que eu estava falando para vocês no início, a necessidade e a importância da gente estar se desafiando constantemente. Frequentar novos ambientes, interagir com novas pessoas, maneira diferente de pensar, inclusive de você, de preferência pessoas que são melhores que você em todos os aspectos, porque a gente tem uma tendência só a crescer nesse contexto, né? Tem que estar se desafiando constantemente. Isso é importante. Através do desafio, a gente vai conseguir, então, frequentar novas mesas, interagir com novas pessoas, novas ideias e, consequentemente, novos resultados. E as coisas começam a acontecer. E foi assim que aconteceu há 2 anos atrás, aproximadamente. A gente estava bem tranquilo, na boa, e resolvemos, então, interagir, bater papo, conversar e compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento e experiência. Eu fiquei pensando, poxa vida, eu poderia convidar alguns outros colegas, que também são bastante experientes, têm muito conhecimento na área, que pudesse também compartilhar um pouquinho de sua experiência, do seu conhecimento. E aí assim começou. E a gente percebeu que no início era tudo muito simples, muito amador. Continua sendo simples, amador, mas eu percebi que ao longo desses últimos 2 anos a gente aprendeu bastante. Nós conseguimos, assim, adquirir muito conhecimento que a gente aprendeu convidando a outros colegas especialistas na área para colaborar com o seu conhecimento. Foi muito importante, foi fundamental. Nós crescemos bastante em network, em relacionamento, conexão. E, consequentemente, também com os pacientes. A gente percebeu quantas pessoas estavam entrando em contato conosco através das redes sociais,
para interagir, tirar dúvidas. E a gente percebeu quanta falta de informação com relação à saúde ocular. Existe, na verdade, um hiato muito grande, um gap, né, um espaço grande que as pessoas têm dúvidas rotineiras de coisas simples com relação à saúde ocular. E a gente estava percebendo, então, ao longo do tempo, a importância de trazer essas informações, de orientando as pessoas com relação à saúde dos olhos. Olha só, pessoal, o órgão mais importante do corpo é o cérebro, não é isso? E 80% das informações provenientes do ambiente que passa pelos cientistas que atingem o cérebro se dá através dos olhos, né? Interessante, né? Como o Lucas 11:34 diz que os olhos são a janela da alma, né? Se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Mas se nossos olhos forem maus, que situação vai estar o nosso corpo? Claro que isso é uma linguagem metafórica. Jesus Cristo estava dizendo a respeito do quanto a gente precisa ter cuidado com relação aos nossos olhos. Mas o nosso corpo, a nossa alma sofre muita influência das informações que entram dentro do nosso ser através dos olhos. E tem também a importância do cuidado da saúde ocular, propriamente dito, né? É fundamental. E a gente tem trabalhado muito a questão preventiva. Nós falamos de diferentes doenças que acometem o olho, tá? Desde as doenças que acometem a parte da frente, a parte intermediária e até, por fim, a parte de trás do olho. Até também doenças que se acumulam atrás do nervo óptico, impedindo que as informações cheguem lá no cérebro e que a gente enxergue bem, né? Isso pode acontecer. E nós falamos a respeito da importância de fazer prevenção com relação à saúde ocular, né? Eu me lembro que no início do ano a gente convidou alguns colegas oftalmopediatras, que é uma especialidade da oftalmologia que trata das doenças oculares que acometem principalmente os pequenos, é isso? E deixamos muito claro a importância de que a primeira consulta oftalmológica na vida de uma pessoa deve acontecer na maternidade. Esse exame oftalmológico ele pode ser realizado com o médico pediatra ou com o próprio médico oftalmologista. É um exame de triagem, tá bom? O que a gente quer, na verdade, é avaliar a parte de trás do olho, não é isso? A gente avalia a parte de trás do olho. E como é que a gente faz isso? A gente emite uma luz, a luz ela entra através da pupila, ela atinge o fundo do olho e com isso a gente vê o reflexo vermelho. Se tem então um reflexo vermelho, significa dizer que o sangue dentro dos vasos que irrigam toda a retina está presente. Isso significa dizer que o reflexo é normal. E quando é que a gente faz isso? Antes de receber a alta da maternidade. E a segunda consulta na vida de uma pessoa aos 6 meses de vida. E a terceira consulta no primeiro ano de vida. Então, no primeiro ano, assim que nasce, por 6 meses e com 1 ano. E a partir daí, uma vez por ano. E por que passar em consulta oftalmológica com tanta frequência? Como a gente tem 2 olhos, os 2 olhos eles não são obrigatoriamente iguais. O normal não é ser exatamente igual, também o normal não é ser tão diferente um olho em relação ao outro. Quando o olhinho é levemente diferente em relação ao outro, isso é totalmente normal. Agora, quando existe uma diferença maior, a gente só consegue detectar com os exames oftalmológicos de rotina. Então, não é... Já aconteceu comigo várias vezes, de um paciente numa fase mais avançada da vida dizer o seguinte: nossa, doutor, eu nunca senti nada, cheguei à fase agora que eu vou tirar minha CNH. E lá o médico pediu para fazer o exame, quando eu estava com os 2 olhos abertos, eu estava enxergando tudo bem. Quando eu fiz isso, me assustei, porque eu percebi que eu tinha um olho muito ruim. Quando eu fazia isso, eu estava enxergando tudo, quando eu estava fazendo isso, nossa, doutor, que susto que eu tomei. Na verdade, o paciente nasceu com um olho bem diferente do outro. E ao longo de toda a vida, ele nunca passou em consulta oftalmológica, porque qual é a ideia? Já que eu não estou sentindo nada, por que eu vou passar em consulta, né? Não é assim que funciona. Você já parou para pensar que agora, no período de férias, todo mundo faz aquela manutenção preventiva para evitar que seja pego de surpresa ao longo do caminho dos seus dias de férias, merecidas férias, né? Você vai querer descansar um pouquinho, você vai então para o litoral, para o interior, e você vai fazer manutenção preventiva para ver como é que está a situação do carro. Isso já está incorporado na nossa cultura. A gente faz isso com bastante frequência, todos os anos, pelo menos, né? Um outro exemplo típico, né, é aquela vacininha que todas as crianças tomam recém-nascidas, não é isso? Então, tem aquele cartãozinho de vacina que a gente vai tomando as vacinas rotineiramente.
E eu sempre pergunto para o pai, ô pai, você levou, ô mãe, né? Você levou seu filho para tomar aquele cartãozinho de vacina? Levei, doutor. Eles estavam doentes? Não estavam. E por que você os levou para passar em consulta e tomar injeção? Ai, doutor, por causa da prevenção. É isso? Exatamente, por causa da prevenção. Então, olha só. A lógica da prevenção, da manutenção anual do carro já está incorporada, a gente sabe da importância. A lógica da prevenção de tomar as vacinas, mesmo que não sejam doentes, também já faz parte da nossa rotina. Agora, fazer o exame oftalmológico, não, tem que estar sentindo alguma coisa. Não é assim e não precisa ser desse jeito, tá bom? A gente pode passar em consulta oftalmológica pelo menos uma vez por ano, mesmo que a gente nada sinta, para fazer exame de rotina, para saber exatamente se tem algum problema de um olho em relação ao outro. Então, nesse caso, o paciente já estava com por volta de 18 anos de idade, o olho que não estava enxergando é o que a gente chama de olho amblíope, né? Mais conhecido como olho preguiçoso, né? E aí, doutor? Oi, Anne, boa noite. Como é que vai, Anne? Tudo bem? Prazer ver ter você conosco hoje à noite. E aí, o paciente já não tem mais, à luz do conhecimento atual, a gente não sabe mais como desenvolver a visão. Boa noite, Anne. Boa noite, tudo bem com você? Obrigado, viu, por sua presença. Anne foi nossa grande convidada semana passada. Foi uma super live. A Anne compartilhou a experiência dela, de uma pessoa que é portadora de uma deficiência visual, em homenagem exatamente ao Dia Nacional do Deficiente Visual. E a Anne, como eu tinha falado semana passada, tem alguns títulos fundamentais importantes. Primeiro é que ela é... Ei, Márcio. Boa noite, Márcio. Como é que vai, amigo? Tudo bem? Ela é esposa, ela é mãe, é poetisa, é cantora, é artista, ela é escritora, ela encena. E aí ela compartilhou com a gente a sua experiência semana passada. Foi muito legal. Tinha um monte de gente aqui conosco. Na verdade, foi emocionante, comovente, tá? A Ana é um exemplo de vida e é uma inspiração para todos nós. E aí, como eu estava falando para vocês, a gente não sabe como fazer com que esse olhinho que não enxerga mais volte a enxergar. O que a gente sabe é que o cérebro precisa ser constantemente estimulado através das informações provenientes do olho para que se desenvolva a visão. Ei, Val, boa noite. Como é que vai? Tudo bem? Obrigado por sua presença, tá? E aí, se o paciente tem um olho muito diferente do outro, e a principal causa, geralmente são duas, tá? Quando o paciente tem um grau muito diferente do outro, a gente chama de anisometropia, ou quando o paciente tem aquele probleminha de estrabismo, né? Ele nasceu com o olhinho torto para dentro, para fora, para cima e para baixo, ele não consegue enxergar bem. Só que tem alguns estrabismos, né, quando o olhinho é torto, que são bastante perceptíveis. Então, o pai ou a mãe diz, nossa, precisamos levar o filho lá para passar em consulta oftalmológica. Mas tem outros, gente, que são mais discretos e eles podem causar privação. O olho, às vezes, é levemente desviado, a luz, então, não chega lá no céu e aí o indivíduo não consegue enxergar, né? Então, a gente precisa estar atento a esse detalhe também, tá bom? Deixa eu ver quem está aqui conosco, Joia, a Anne. E aí, o que fazer nesse caso? Não tem muito o que fazer, a não ser a prevenção. Por que eu estou falando isso para vocês, né? A importância da gente orientar a nossa população a respeito dos cuidados da saúde como um todo, né? Não só a saúde oftalmológica, tá bom? Mas a saúde como um todo. Todo mundo, pelo menos uma vez por ano, tem que passar no seu médico. Se você já é portador de alguma doença específica, tipo, eu tenho diabetes. Gente, com frequência tem que passar no médico ou endocrinologista para fazer o seu controle de rotina. Ver se a medicação está com a dosagem adequada, a medicação que você precisa tomar está sendo correta, coisa do tipo. Se você for portador, por exemplo, de hipertensão arterial, precisa passar em consulta não só com cardiologista, tá bom? Mas com médico também nefrologista, que é um excelente profissional que também consegue cuidar da saúde da pressão alta. E da mesma forma com médico oftalmologista, pelo menos uma vez por ano. Então, toda mulher tem que passar uma vez por ano também com médico ginecologista. Não estou tendo nada. Passa em consulta. Do mesmo jeito o homem, viu, Alex? Você que voltou, né? Tá tudo bem comigo, não tem nenhum problema. Tá, nós tivemos uma super live também no Outubro Azul, ou foi Novembro Azul, em homenagem ao mês de conscientização e prevenção, acho que foi novembro, né? Contra o câncer urológico, principalmente o câncer de próstata, tá? E a gente aprendeu com o nosso querido amigo urologista Giancarlo a importância de se passar preventivamente em consulta urológica para saber como é que está a saúde como um todo.
E como a gente tem falado com vocês ao longo desse tempo, a saúde da visão começa com prevenção. Então, a gente começou o ano 2023 falando da importância de se passar em consulta oftalmológica em uma idade ainda muito precoce, mesmo bebê. Primeira consulta, então, assim, após o nascimento, a segunda com 6 meses. A Anne está perguntando, o que acha dos exercícios ortóticos? Ele realmente ajuda a melhorar a visão? Olha, Anne, não, tá bom? A verdade é assim, nós temos um teste que a gente chama de teste ortótico. A função do teste é exatamente confirmar se tem estrabismo. Estrabismo é o nome que a gente dá à doença dos olhos que perde o alinhamento. Em vez de o olhinho ficar assim retinho, não é isso? Ele fica voltado para dentro, para fora, para cima, para baixo, ou ele gira em torno do seu próprio eixo, tá bom? Então, assim, o teste ortótico é para ajudar a gente a identificar. Dizer para que lado, se o olho realmente é desviado, para que lado é desviado e o quanto é desviado. Esses exercícios ortóticos, em gerais, ele não tem uma fundamentação científica a ponto de dar uma certeza de que você, o praticando... Oi, Rosinha, como é que vai? Boa noite, tudo bem? Obrigado pela sua presença. Viu, Ana? A ponto dizer o seguinte, não, se a gente fizer os exercícios vai ficar tudo tranquilo. Não, é assim que funciona, não, tá bom? Aí, se por acaso for identificado, então, o estrabismo, identifica qual olho que está estrado, qual olho que está desviado, para que lado está desviado, quanto está desviado. Aí provavelmente vai ter que fazer tratamento cirúrgico. A gente pode até no primeiro momento fazer somente o tratamento com tampãozinho. Então a gente tapa o olho bom, coloca o grau dos olhos e deixa o olho fraco enxergando ventralmente, centralmente, para que o estímulo chegue lá no cérebro e o indivíduo consiga desenvolver a visão. Do mesmo jeito do outro lado, tá bom? No primeiro momento, pode-se, então, fazer o tratamento clínico. Existe a possibilidade também, quando tem indicação, de fazer Botox. Sim, pessoal, é possível também fazer Botox, aplicar injeção de toxina botulínica nos músculos dos olhos, para facilitar o alinhamento dos olhos, tá bom? E, por fim, se nada disso funcionar, uma sugestão seria, então, fazer a cirurgia propriamente dita. A gente teria que ressecar um pouquinho, um pedacinho do músculo, para reposicionar o músculo, fazer com que o músculo volte, então, para a sua posição original, e com isso a gente consiga enxergar numa boa. Entendeu, Anne? Então, em geral, os exercícios ortóticos eles não têm tanta funcionalidade, não. O teste ortótico faz parte da prática oftalmológica para a gente identificar se realmente o olho está desviado ou não, para que lado está desviado ou quanto está desviado, tá bom? Agora, o exercício ortótico ele tem pouca funcionalidade. Deu para entender mais ou menos, né? Então, nós falamos a respeito da importância da prevenção. E eu me lembro que na continuidade nós conversamos muito sobre doenças que acometem os olhos, não é isso? A doença mais comum que acomete mais os olhos, pessoal, é o problema do grau. Por incrível que pareça, nós temos, então, a principal causa de cegueira no mundo como um todo são os problemas de grau que não são corrigidos adequadamente, inicialmente com óculos e com lente de contato. E na fase mais avançada da vida, se a pessoa por acaso tiver interesse, fazer cirurgia refrativa. Então, tem muitas pessoas... Ei, Cristiane, boa noite. Como é que vai? Tudo bem? Obrigado por sua presença. Meu Deus do céu, já se passaram quase 30 minutos. A gente não para de falar, né? É uma correria muito grande. Então, olha só. A causa mais comum de cegueira no mundo, quando a gente fala de cegueira, não é total, mas pode ser parcial, é quando o indivíduo ele tem problema de grau e não foi identificado nem corrigido o problema de grau. Então, nós temos basicamente, para longe, 3 tipos mais importantes de grau: miopia, hipermetropia e astigmatismo, né? Então, e geralmente eles estão associados basicamente ao tamanho do olho, a distância da córnea em relação aqui ao fundo do olho, a retina, e a curvatura da córnea, tá bom? A gente acredita piamente que a principal causa dos problemas de grau da vida são as heranças genéticas. Então, alguém lá atrás, tataravô, passou para o bisavô, passou para os avós, passou para os pais, que passou para você. Então, quando o seu olho é muito grande, a luz não consegue chegar aqui na retina, ela para no meio do caminho e você não consegue enxergar bem de longe. Isso é a miopia.
E vamos pensar ao contrário. Quando o olho é muito pequenininho, então a luz tende, para facilitar o entendimento, tende a passar direto, sem dar a paradinha aqui, ó, na retina. O olho é um pouquinho menor do que a média da população. Isso é a hipermetropia. Então, olho grande, miopia, olho pequeno, hipermetropia. Agora, dependendo da quantidade de grau, você sente mais privação ou não. Nos pacientes hipermetrópicos, eles têm um fator compensador que é a acomodação. Então, a gente tem aqui os músculos ciliares, que eles alteram a curvatura do cristalino, fazendo com que a luz, então, dê a paradinha aqui na retina, vá para o cérebro e a gente enxergue bem. Isso já não acontece, por exemplo, no paciente míope. O músculozinho do paciente míope, por natureza, entre aspas, é preguiçoso. É um músculozinho que não funciona tão bem. Então, por isso que o paciente míope, ele tem mais dificuldade para enxergar de longe, porque ele não tem uma acomodação que funciona muito bem, como acontece no paciente hipermétrope, tá bom? Ei, Natália, boa noite. Como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença. E já o astigmatismo é assim, quando a córnea é muito curva no sentido em direção a outra, mais horizontal e vertical, isso a gente chama de astigmatismo. Gente, todo mundo tem astigmatismo, tá bom? Algumas pessoas têm mais astigmatismo, outras pessoas têm menos astigmatismo. Quando a córnea é muito curva no sentido em direção a outra, isso faz com que o astigmatismo seja maior. Aí o que acontece? Forma-se um ponto antes da retina e depois da retina, e não exatamente da retina, tá bom? A luz, ela precisa dar uma paradinha aqui na retina para ter continuidade através do olho, do nervo do olho, para a gente enxergar bem. Então, no caso do astigmatismo, ele se forma um pouquinho antes, se forma um pouquinho depois, e não dá a paradinha aqui, o paciente sente o quê? Dificuldade para enxergar. E aí, o que a gente precisa fazer num primeiro momento? Em primeiro momento, é passar em consulta oftalmológica, identificar o probleminha aí, prescrever o tratamento, que consiste em a gente colocar um óculos aqui na frente, exatamente para corrigir ou o tamanho do olho ou a curvatura da córnea. E quando o paciente já está com uma fase um pouquinho mais avançada, já é um pré-adolescente ou um adolescente, ele já gostaria de ficar mais independente dos óculos, uma opção então seria a lente de contato. Mas aí, nesse caso, os familiares, né, mais achegados, os pais e até mesmo os irmãos mais velhos precisam estar pertinho para orientar com relação aos cuidados quanto ao uso da lente de contato. É muito legal, a lente de contato é uma ótima opção, ela dá mais qualidade de visão, dá um pouco mais de liberdade. O paciente, então, vai para essa nova fase. Então, durante o dia, ele fica com lente de contato nos olhos, terminando o dia, começando a noite, chegando em casa, ele pode tirar as lentezinhas de contato, colocar os óculos, porque a córnea, pessoal, a córnea precisa respirar. Então, quando a lente de contato fica em contato direto com o olho, por isso que ela recebe esse nome, a córnea naturalmente diminui a capacidade de oxigenação e de lubrificação. O olho fica seco. E isso é um estímulo progressivo irritante. Tanto é que chega em determinado momento, quando o paciente diz, doutor, eu já não consigo mais usar minha lente de contato, meu olho está coçando, queimando, ardendo, lacrimejando, está ficando vermelho. E aí, quando o paciente já está numa fase mais avançada, mais adulta, que o grau está estável, ele não quer usar mais óculos nem lente de contato, aí qual seria uma ótima opção? A cirurgia refrativa, sobre a qual a gente tem falado constantemente com vocês ao longo desses últimos 2 anos e meio. E a cirurgia, meu Deus do céu, já se passaram 31 minutos, só mais um tiquinho. Mais um minutinho, aí a gente encerra, tá bom? Para vocês curtir esse tempo em família. O que a gente faz, então, nesse caso, né? A gente, então, interfere na anatomia do olho. É exatamente isso. Lembra que a causa dos graus são de origem genética, que altera a anatomia do olho. O olho é muito grande, o olho é muito pequeno, a córnea é muito curva. O que a gente faz, então, com o laser? A gente aplica laser na córnea, a gente remodela a curvatura da córnea, com isso, então, a gente consegue corrigir a curvatura da córnea e tamanho do olho. E fazendo com que tudo isso, o raio de luz chegue lá na retina e a gente enxergue bem. E é isso que a gente faz. E é fundamental a gente enxergar bem para conseguir, então, ver a vida com outros olhos. Eu queria aproveitar, já se passaram 32 minutos, a nossa live costuma ser em torno de 30 minutos, né? Eu estou percebendo que a turma já está querendo ficar mais um tempinho. Ô, Charlie Santos, boa noite, amigo. Como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, tá bom? Já estamos assim, indo para os finalmente, estamos encerrando, mas eu queria que você guardasse algumas informações importantes, porque a gente tem falado ao longo desse tempo que a saúde da visão começa com a prevenção. Mesmo que nada
você esteja sentindo, pelo menos uma vez por ano, passe em consulta oftalmológica. Ô Marta, boa noite, Martinha, como é que vai? Tudo bem? Mesmo que você nada esteja sentindo, pelo menos uma vez por ano você precisa passar em consulta oftalmológica para fazer seus exames de rotina. Eu publiquei no meu canal no Instagram, acho que foi essa semana, foi semana passada, um artigo científico bem interessante, publicado por pesquisadores. Fala um pouco do Museu do Olho que foi dias atrás, achei muito interessante. Fala um pouco sobre aquele Museu do Olho que foi. A Anne está lembrando a respeito do Museu dos Olhos, né? Olha só, pessoal, é uma coisa realmente muito interessante, viu, Anne? Já se passaram 33 minutos, eu já estou quase encerrando, porque eu quero que vocês aproveitem para ficar o máximo de tempo possível com os parentes, os amigos, os mais achegados. A importância, então, da gente fazer os exames de rotina. E assim, tem a visão oftalmológica propriamente dita e tem a visão da vida, né? Que eu queria também que vocês, assim, lembrassem dela. E a gente precisa, então, que essa visão neurológica, a visão da vida, contemplasse um 2024 marcado por muitas conquistas e sucessos. Mas isso vai depender muito do quanto você está decidido no seu coração a levar avante as suas decisões. E às vezes a gente precisa tomar decisões difíceis, não é isso? No primeiro momento, nada nem ninguém vai conseguir entender ou mesmo compreender. E às vezes nem é a gente mesmo, mas a gente tem um tal do feeling que nos ajuda a levar avante essa decisão. Então, assim, precisa ter visão para ter uma vida mais amena, uma vida mais leve, para conseguir enxergar muitas coisas que às vezes a maioria das pessoas não consegue enxergar, né? E assim, viu, Anne, só para a gente encerrar, um comentário bem rapidinho a respeito do Museu do Olho, né? Então, realmente, existe um museu muito legal que ele consegue, então, caracterizar os diferentes tipos de olhos, a capacidade dos olhos, a anatomia do olho, a fisiologia do olho, e como, apesar das suas características bem peculiares... Ei, Laila, como é que vai, Laila? Chegou, né, Laila? Estou quase saindo, viu, Laila? Já se passaram 35 minutinhos. Eu estou percebendo que o pessoal está em clima já de final de ano. A turma está querendo para aproveitar um pouquinho e ficar em ambiente de família. Tudo bem com você, Laila? Obrigado pela sua presença, viu? E o museu, então, ele se caracteriza também por conseguir identificar diferentes tipos de olhos, apesar das suas anatomias bem peculiares, o resultado final é enxergar. E a gente tem a visão oftalmológica, propriamente dita, quando eu consigo, então, tocar no objeto. Tem a visão neurológica. Vamos pensar numa visão, assim, metafísica ou psicológica, não é isso? Boa noite, Laila. Tudo bem com você? Que tipo de visão a gente tem para a vida? O que a gente espera para o novo ano? Ei, Filipe, como é que vai? Felipe, boa noite, amigo. Como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, viu? O que nos espera no futuro? Que tipo de visão? O que a gente consegue vislumbrar para o futuro? O futuro é agora, vai depender do quanto a gente consegue mentalizar. Mesmo com os olhos fechados, a gente consegue imaginar, a gente consegue sonhar, a gente consegue, então, enxergar dias melhores. E é isso que eu quero desejar para vocês. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer a Deus por permitir que a gente esteja aqui nesses últimos 2 anos e meio, todas as quartas-feiras, com raríssimas exceções, sempre transbordando a vida de vocês, compartilhando um pouco do nosso conhecimento e experiência, trazendo pessoas que são formadoras de opinião, pessoas excelentes naquilo que elas falam. Gostaria de agradecer a fidelidade de vocês por estar conosco nesse tempo. Agradecer a Deus, agradecer a minha família que diz o seguinte: vai lá, vai fazer sua live. A Erika e as crianças dizem: papai, ó, quarta-feira, dia de live, tá? Vai transbordar na vida das pessoas, vai abençoar as pessoas. E olha só, 2024 promete. É um ano que vai ser melhor do que 2023, não tinha dúvida. É um ano que a gente tem muitas expectativas, a gente está se preparando para fazer um monte de coisa legal e continuar, claro, compartilhando com vocês nossos conhecimentos, nossa experiência no que diz respeito à saúde ocular, à saúde do olho e, claro, vamos também discutir sobre outras coisas envolvendo saúde como um todo. E eu acho que vale a pena também a gente assim, aumentar o leque de possibilidades, tá bom? Por que não falar, por exemplo, sobre inteligência emocional, falar sobre inteligência espiritual? Por que não falar sobre empreendedorismo, negócio com retidão e justiça? Falar sobre desenvolvimento pessoal, coach, PNL. Então, estou pensando em fazer algumas coisas diferentes para 2024, que eu acho que são ferramentas que podem servir de auxílio para que a gente cresça enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto pai, mãe, filho, coisa do tipo, entendeu?
e café. É o Rodrigo, não é isso? Boa noite. Obrigado pela sua presença, tá bom? Pessoal, olha só. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos vocês, dizer muito obrigado por vocês terem reservado esse tempo para estar comigo ao longo de 2023. Foi muito bom, foi um ano muito rico, de muito aprendizado. Só que o melhor ainda está por vir. 2024 promete muitas coisas. Nós vamos estar juntos, um do lado do outro, ombro a ombro, braço a braço, nos ajudando mutuamente, para que 2024 seja muito melhor que 2023. Enxergando a vida contra os olhos. A saúde da visão começa com prevenção. E eu conto com a presença de vocês, claro, né? Vocês são o motivo de ser desse canal. É por causa de vocês e para vocês que nós estamos aqui todas as quartas-feiras, sempre trazendo alguma informação importante que vai gerar valor, não só na vida de vocês, mas de um parente, de um amigo, de um vizinho, de um colega de trabalho e coisas afins, tá bom? Nilza, ó, beijão para vocês, obrigado mais uma vez. Feliz 2024, que vocês consigam enxergar a vida contra os olhos, que Deus renova as forças de vocês, a esperança, e o melhor está por vir, tá bom? Tamo junto. Deixa eu ver, Laila. Muito obrigado por ter realizado meu maior. Olha só que legal, pessoal. A Laila dizendo aqui. Muito obrigado, Laila. Foi um prazer, tá? O prazer foi todo meu em ter podido ter ajudado você a interferir na anatomia do teu olho para que você não precisasse usar mais óculos nem lente de contato. Aproveita, Laila. Compartilha essa experiência com um monte de gente. Olha, pessoal, vai lá, procura o Dr. Chaves e tal. Olha só, foi que ele foi um instrumento de Deus, na verdade, para fazer com que eu conseguisse enxergar a vida com outros olhos. Beijão para você, viu, Laila? Anne também, que em 2024 nossos olhos se abram para enxergar a verdadeira essência da vida. A verdadeira essência da vida é Jesus Cristo. Feliz ano novo. Pessoal, beijão para vocês. Obrigado pela parceria. 2024 promete. Próxima semana nós estaremos aqui mais uma vez. Exatamente para inaugurar esse novo ano. Beijão. Tamo junto. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Quero muito fazer refletir para a vista cansada. Vamos lá, eu estou à disposição. Se você precisar, aí, Café, o telefone é no 99795-2025, tá bom? Ou você também pode me procurar aqui nas minhas redes sociais, ou lá também no meu site, tá bom? drcharlescosta.com.br. Entre em contato com a gente, eu terei o maior prazer, tá bom? Em te ajudar com relação à vista cansada. Pessoal, beijão. Obrigado pela presença de vocês, tá bom? Feliz ano novo! E tchau, tchau.